Assim que o Ragnarok é anunciado, nós sabemos que a Valquíria Brunilda convoca os 13 guerreiros mais fortes da história da humanidade para representar os humanos. Mas, a partir do momento em que ela tem acesso à lista dos lutadores dos deuses, naturalmente em sua cabeça, ela tenta encaixar o humano com mais possibilidades de vencer aquele deus. E seguindo esse raciocínio, hoje nós vamos analisar qual humano Brunilda queria colocar para lutar contra cada deus. E antes de começar a lista, eu preciso estabelecer alguns critérios. E o primeiro critério é que o Buda vai lutar pelo lado dos deuses. E isso se dá pelo fato da Brunilda não saber se o Buda lutaria de fato pela humanidade até um pouco antes da sexta rodada começar. Então, mesmo ela supondo que o Buda lutaria pelos humanos, ela não tinha certeza de nada, pois a personalidade do Buda faz com que ele só faça aquilo que ele quer. E como a Brunilda convocou seus lutadores antes do Ragnarok começar, nesse momento o Buda estava do lado dos deuses, e então ela com certeza convocou um humano para lutar contra o Buda, caso ela precisasse. O segundo critério, naturalmente, é que o Hades não vai lutar no Ragnarok, pois como o Buda não trairia os deuses, então o Hades não precisaria substituir ninguém. E dito isso, vamos começar a lista de confrontos. Em um cenário normal, o confronto que talvez seja o mais imutável é o da primeira rodada, Lu Bu contra Thor, e isso se dá pelo fato de que ambos os guerreiros escolhidos foram selecionados para serem os berserkers tanto dos deuses quanto da humanidade. E eu quero ressaltar aqui que mesmo sendo a primeira rodada, a Brunilda tinha uma ideia de que o Thor seria a vanguarda dos deuses, e por isso ela colocou o Lu Bu para ser a vanguarda da humanidade. E fica evidente que a Brunilda imaginava isso, pois quando Thor foi apresentado na arena, ela pensa a seguinte frase: como esperado, Thor é a vanguarda. Então aqui, ela realmente queria colocar o Lu Bu. Já na segunda rodada, como todos nós sabemos, a luta não seria Zeus versus Adão, e sim Shiva versus Adão. Esse era o desejo de Brunilda, mas Zeus estava tão empolgado após a primeira batalha do Ragnarok, que ele decidiu entrar na segunda rodada contra Adão, substituindo o deus Shiva. E aqui, claramente, a Brunilda queria que o Adão fosse com o Shiva, pois ela acreditava que ele venceria o deus hindu, e de fato, a grande maioria da comunidade também acredita nisso. E com razão, pois o Zeus, que era mais poderoso do que o Shiva, levou um sufoco do Adão, então o Shiva provavelmente levaria um sufoco muito pior. Abrindo a terceira rodada do Ragnarok, os deuses enviaram Poseidon, e pela primeira vez em todo o Ragnarok, nós vemos que Brunilda não tinha um humano definido para enfrentar os Zeus dos mares. E ela estava tão nervosa que não conseguiu selecionar um humano antes que Kojiro Sasaki chegasse e selecionasse o seu próprio rosto. E nos é mostrado ainda que Brunilda pensou em colocar, talvez, 3 dos seus guerreiros mais fortes para enfrentar o Poseidon. Eram eles Nostradamus, Qin Shi Huang e Rei Leônidas. Mas como nós sabemos, na nona rodada, a Brunilda estava guardando Leônidas para enfrentar o Apolo, já que ela não quis usar o Leônidas contra o Thor e nem colocar ele na última rodada, pois o próprio Leônidas disse que só lutaria na primeira e na última rodada, caso não fosse com o Apolo. Já o caso do Nostradamus, eu acredito que ela também não colocaria ele contra o Poseidon, tendo em vista que nesse cenário ainda teriam Zeus, Odin, Anubis, Susanoo no Mikoto e Beelzebub disponíveis para ele enfrentar. Então, analisando as possibilidades, se o Sasaki não tivesse aparecido, a Brunilda provavelmente teria escolhido o Qin Shi Huang, mas como o Sasaki apareceu e mostrou um pouco de suas habilidades com espada para Brunilda, naturalmente ela escolheu Sasaki para ir contra o Poseidon. E antes de finalizar a terceira rodada, eu só queria deixar uma observação que na visão da Brunilda, eu acredito que ela queria colocar o Sasaki para lutar contra outro deus, tanto que ela nem estava considerando o Sasaki para lutar contra o Poseidon. Mas isso eu vou falar um pouco mais à frente no vídeo. E na quarta rodada do Ragnarok, os deuses enviaram Hércules. E nessa rodada nós podemos tirar algumas conclusões, como por exemplo, Brunilda tinha conhecimento de pelo menos alguns deuses que lutariam no Ragnarok, e um desses deuses era justamente o Hércules, tanto que ela escolhe o Jack Stripador para lutar contra ele, pois como a própria Brunilda diz, ela não vai medir esforços para conseguir vencer o Ragnarok, e muito menos deixar de selecionar pessoas desprezíveis para lutar pela humanidade. E guardem bem essas duas informações, pois elas ainda
vão ser utilizadas para definirmos quem ela colocaria para enfrentar o Buda, mas na quarta rodada ela queria colocar o Jack para lutar contra o Hércules. E abrindo a quinta rodada, nós tivemos Shiva vs Raiden Tamemon, mas aqui o Shiva já lutou na segunda rodada do Ragnarok, e provavelmente o adversário que o Raiden enfrentaria seria outro, e eu vejo três possibilidades naturais para o Raiden enfrentar. A primeira delas seria obviamente o Shiva, mas ele não está disponível. A segunda, acreditem se quiser, seria o Zeus, e eu digo isso pois a forma de combate de ambos seria na trocação corpo a corpo, e ambos também possuem os poderes similares, como por exemplo a transformação corporal. E como Zeus substituiu Shiva e tomou o lugar dele na segunda rodada originalmente, caso ele não tivesse feito isso, ele enfrentaria o Raiden. E eu acredito que Brunilda realmente pensou nessa possibilidade, mas como nós sabemos, o Raiden nunca venceria o Zeus. Então, logicamente, Brunilda não colocaria o Raiden para lutar contra os Zeus, a menos que ela quisesse fazer ele de sacrifício. E por isso, ela colocaria o Raiden para enfrentar o Zero Fuku, ou Bishamonten. E para isso fazer sentido, nós temos que lembrar da história do Raiden. Quando um vulcão entrou em erupção e atingiu a área onde o Raiden morava, todas as pessoas de sua vila empobreceram e começaram a passar fome. E por conta disso, o Raiden teve que sair de sua vila para poder ganhar dinheiro com o sumo e evitar tanta miséria. E não seria coincidência nenhuma se ele enfrentasse justamente o deus da miséria, ou do infortúnio como é conhecido atualmente. E ainda vale lembrar que na lista original do Ragnarok não está escrito o nome Zero Fuku, está escrito Bishamonten. E para os 7 deuses da sorte, Bishamonten representa o orgulho, enquanto o Raiden representa paixão. E seria muito poético se tivéssemos um confronto entre orgulho e paixão. E por isso, a Brunilda escolheria o Raiden para enfrentar o Zero Fuku. E abrindo a sexta rodada, nós sabemos que Zeus selecionaria Buda para lutar pelos deuses. E caso o mesmo não traísse os deuses, Brunilda teria que colocar um humano para enfrentar o Buda. E eu só vejo 2 humanos possíveis para enfrentar o Buda, e o primeiro deles é justamente o Sakata Kintoki. E isso vai de acordo com o que Brunilda disse na quarta rodada. Ela está disposta a fazer de tudo para vencer o Ragnarok. Então, se ela colocou um dos maiores assassinos da humanidade para lutar contra o seu irmãozão Hércules, imagino que não seria nada para ela colocar um amigo para enfrentar outro amigo, que é o caso do Sakata Kintoki e do Buda. E essa escolha teria como principal motivo fazer o Buda não lutar com tudo, já que nós sabemos que o Buda tem uma das habilidades especiais mais apelonas de todo Shumatsu no Valkyrie, que é ver o futuro. Mas nessa lista nós vamos selecionar a segunda possibilidade para lutar com o Buda, que é o Qin Shi Huang. E o grande motivo para o Qin enfrentar o Buda é que ele enfrentou o substituto do Buda. Ou seja, se o Hades não lutasse no Ragnarok, é muito provável que o Qin enfrentasse o Buda, sem contar que o Qin também tem uma habilidade especial que pode dar trabalho para o Buda, que é justamente a ondulação da tartaruga. Então, é bem provável que não seria uma luta unilateral como foi Buda versus Zero Fuku. E aqui realmente poderia ser tanto o Sakata Kintoki quanto o Qin Shi Huang, mas eu vou selecionar o Qin Shi Huang, pois eu acredito que a Brunilda está guardando o Sakata Kintoki para lutar contra outro deus. E agora, o que foi a luta da 8ª rodada se tornaria a luta da 7ª rodada, Beelzebub versus Nikola Tesla. E analisando todas as habilidades do Beelzebub, eu acredito que a Brunilda realmente queria colocar o Tesla contra o Beelzebub, mesmo sem saber que o Beelzebub lutaria nessa rodada. Isso porque, coincidentemente, o Nikola Tesla é conhecido como a mente mais brilhante da história da humanidade, e o Beelzebub, por sua vez, possivelmente é a mente mais inteligente entre os deuses, sendo conhecido por realizar pesquisas na área biológica, além de possuir um alto QI de batalha. Então eu acho que essa luta realmente aconteceria se a Brunilda pudesse escolher, pois ela enfrentaria a mente mais inteligente dos deuses com a mente mais inteligente da história da humanidade. E a luta que seria a 9ª rodada, Apolo e Leônidas, aqui vai acontecer na 8ª rodada. E novamente, essa luta a Brunilda escolheu. E aqui não tem discussão, pois ela deixou Leônidas para enfrentar justamente o Apolo. E como nós vimos, ela conseguiu manipular o Leônidas apenas dizendo o nome de Apolo. Então, ela não queria colocar o Leônidas nem na primeira e nem na última rodada. Ela preferiu por confiar no Leônidas apenas
apenas no ódio em que ele sente por Apolo e em seu passado com o deus grego. E a partir de agora nós vamos citar apenas deuses que ainda não lutaram no Ragnarok, com exceção de Zeus, e humanos que também não mostraram seus feitos. Então, a ordem em que as rodadas vão acontecer não importam aqui, o que importa é apenas a ordem dos lutadores. Por exemplo, uma luta que aconteceria na 9ª rodada poderia acontecer na 13ª rodada e vice-versa. E eu coloquei todas aqui a partir da minha opinião pessoal. E abrindo a 9ª rodada, eu coloquei Anubis para representar os deuses. E dados os humanos disponíveis e os deuses que ainda restam para enfrentar, aqui a Brunilda tem duas possibilidades. Ela colocaria Rasputin ou Simurgha. E eu já vou aproveitar para emendar a 10ª rodada, já que Odin e Anubis têm os seus adversários em comum na minha opinião, e o Odin também enfrentaria ou Simurgha ou Grigori Rasputin, pois as duas possibilidades mais fortes de ambos os deuses são essas duas cartas da humanidade, e Brunilda poderia colocar qualquer um desses humanos para enfrentar um desses deuses. E aqui eu vou colocar o Rasputin para enfrentar o Anubis na 9ª rodada e o Simurgha para enfrentar o Odin na 10ª rodada. E iniciando a 11ª rodada do Ragnarok, eu selecionei o deus Loki, e a Brunilda poderia selecionar Okita, Rasputin e até mesmo Simurgha, mas o que mais faz sentido aqui seria o Okita Souji enfrentar o Loki, pois o Okita Souji é conhecido como um policial do Shinsengumi e o Loki é conhecido como o deus da trapaça, então seria o confronto do policial da humanidade contra o trapaceiro dos deuses, e por isso eu acredito que a Brunilda selecionou o Okita para enfrentar justamente o Loki. E agora, na 12ª rodada do Ragnarok e penúltima rodada, eu vou colocar o Susanoo no Mikoto, e eu acredito que haveriam 3 humanos possíveis para enfrentar o Susanoo no Mikoto, e o primeiro deles seria o Kojiro Sasaki, mas a Brunilda, por escolha própria e por escolha do Sasaki, colocou ele para enfrentar o Poseidon. A segunda possibilidade seria o Okita Souji, mais uma vez seria um duelo de espadachins, mas como eu disse anteriormente na 11ª rodada, eu acredito que a Brunilda selecionou o Okita justamente para enfrentar o Loki. Mas a terceira possibilidade, e que eu acho que a Brunilda realmente selecionou para enfrentar o Susanoo no Mikoto, seria o Sakata Kintoki. E esse confronto poderia acontecer facilmente na última rodada do Ragnarok, afinal, é o herói do folclore japonês Sakata Kintoki contra o deus nacional japonês de maior expressividade no Ragnarok, Susanoo no Mikoto. E para fechar o Ragnarok na última rodada, na 13ª rodada, quem lutaria naturalmente seria o Zeus, mas ele não lutou na última rodada porque ele se empolgou tanto com o Ragnarok que não aguentou esperar, e surpreendeu Brunilda com isso, e possivelmente isso deu a Brunilda a chance de manter a sua carta coringa da humanidade, que é o Nostradamus. E como eu disse anteriormente na 5ª rodada, provavelmente a Brunilda pensou em colocar o Raiden para enfrentar o Zeus, mas novamente o Raiden não venceria o Zeus, e nós ainda não temos certeza se o Nostradamus é capaz ou não de enfrentar o Zeus, ou até mesmo vencer o Zeus, mas já que ele é o coringa da humanidade, eu não vejo adversário melhor para enfrentar o deus mais forte do Ragnarok. Não tô dizendo que o Nostradamus iria vencer o Zeus, eu tô dizendo que ele poderia enfrentar o Zeus, e eu acredito que essa seria a escolha da Brunilda se ela tivesse a oportunidade de escolher um humano contra o pai dos gregos. E aqui chegamos ao final do vídeo, onde Brunilda escolheria a ordem perfeita dos humanos para enfrentar cada deus. Lembrando que esse vídeo é baseado na minha opinião, mas a minha opinião também é baseada em associações feitas com os personagens do mangá. Então eu tentei ser o mais coerente possível, mas ainda assim, eu sei que cada um pode ter uma ordem diferente, então deixa aí nos comentários qual seria a sua ordem de lutas perfeita para os humanos enfrentarem os deuses. No mais é isso, se você curtiu o conteúdo e quiser apoiar o canal, só deixar o like e se inscrever que já vai estar ajudando bastante a gente. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.